Olá, nós mulheres estamos vivendo por muito mais tempo. Por volta dos 50 anos, em média, ocorre a menopausa, a última menstruação, com muitas implicações físicas e emocionais. Como enfrentar esse período do climatério? Importante saber os riscos à saúde e como manter o bem-estar pós-menopausa. Vamos ver uma série de dicas hoje no estúdio com os especialistas. Dr. César Eduardo Fernandes, ginecologista que preside a Febrasgo, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, e a psicóloga Tayana Broto, pós-graduada pela USP em terapia comportamental. Prazer recebê-los aqui hoje. Prazer é meu. Para tratarmos de um assunto de tamanha relevância, agradeço o convite. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, falar de um assunto tão importante quanto esse. Você sabe que parece que menopausa, climatério, todo mundo já conhece, já ouviu falar, mas são muitas as dúvidas. Então vamos começar, doutor César, explicando afinal o que é a menopausa neste período do climatério? Acho que essa questão conceitual pode parecer irrelevante, mas eu acho importante para a compreensão desse fenômeno biológico que é a menopausa, né? Eu diria para você que a vida é feita por etapas, não que exista uma delimitação etária muito clara e nítida, mas no momento da vida, se é uma criança, por exemplo, depois, em outro momento, pode ser um adulto. Mas existem aqueles momentos de transição. Por exemplo, existe um momento em que você não é nem criança, nem um adulto pleno na sua competência emocional, na sua competência orgânica, é um período de transição, que é a adolescência. Né? Então, se nós formos estimar isso em termos etários, poderia-se dizer que se está na infância até por volta de uns 12 anos de idade, né? E se é adulto, mais ou menos após os 20 anos de idade. Ou seja, dos 12 aos 20 anos, há um período ainda de amadurecimento orgânico e emocional, e esse período resolveu-se, por ser um período de transição, denominar-se de adolescência. Né? Aí se é adulto e, num determinado momento, é um idoso. Mas a transição do adulto para o idoso também não se faz de um dia para o outro. Há um período de perda de competência orgânica, de modificações emocionais, né? E o período que separa a vida adulta da velhice é o período que se chama de climatério. Climatério na etimologia da palavra, clima que significa subir, ascender, né? E climatério, então, seria uma ascensão para uma outra etapa da vida, que é a velhice. Se nós formos do mesmo modo conceituar em termos etários, eu diria que mais ou menos até os 40 anos, se é um adulto pleno, com sua plena capacidade reprodutiva, e depois essa capacidade reprodutiva vai se esvaindo, vai se perdendo, até que, num determinado momento, se é um idoso. Né? E a senilidade, ou a velhice, ela começa por volta dos 65 anos de idade. Então, ou seja, um período muito mais longo do que era aquele na adolescência, dos 40 aos 65 anos, é um período de transição que se denominou climatério. Então, climatério, digamos, é o oposto do período da adolescência, é um período de transição onde, no caso das mulheres, acontece um fenômeno natural, que é a menopausa. Menomenstruação, pausa, parada. Parada natural das menstruações, com o significado de que quando as menstruações se interrompem é porque o ovário, né, deixou de produzir as ovulações e deixou de produzir hormônios. Né? E o período que se segue, após a menopausa, é um período de deficiência hormonal, falta de hormônios, que traz uma série de consequências ao organismo. A menopausa, ela costuma acontecer mais ou menos por volta dos 50 anos de idade, com variações, claro, de uma pessoa para outra. Assim como a primeira menstruação também acontece na adolescência, é a menarca. Tá. Né? A menarca, mais ou menos entre 12 e 13 anos de idade. Então, apenas para conceituar esses períodos, e claro, isso nos dá base para seguir adiante com as dúvidas que você achar por bem colocar. Você sabe que muito interessante, doutor César, ter colocado climatério, né, a etimologia da palavra, falando que é uma ascensão para uma nova fase, porque em geral, né, o climatério, a menopausa, acaba representando para muitas mulheres o fim da feminilidade, acaba com a autoestima, porque perde a capacidade de reprodução. É isso mesmo, e a gente precisa combater
É isso mesmo. E como é que a gente combate? Através do conhecimento, né? Conversando sobre o assunto, dialogando. Isso é muito importante para que a quebra dessas crenças limitantes que a gente costuma falar na psicologia possam ser extintas, né? E é bem como o doutor colocou, ascensão, né? Por que não ressignificar essa nova fase da vida da mulher? Até porque com a longevidade, quer dizer, o período pós-menopausa, ele se estendeu muito, né? Sim. Então a gente precisa achar novas formas mesmo de encarar essa nova É verdade. fase. Tinha um comentário muito pertinente da doutora Tainá, que nos colocou de que tem que realmente ressignificar. Eu acho que essa palavra é uma palavra que se emprega bem aqui. Claro, uma mulher que tem 50, 55 anos, ela não é uma mulher de 20 anos. Mas ela é uma mulher que está na plenitude da sua vida, não é? Ela pode estabelecer projetos de longo prazo num outro momento de vida. Não é? Ela pode exercer a vida na sua plenitude, tanto na sua capacidade cognitiva, quanto, por exemplo, algo que pode ser colocado em foco, que é uma preocupação dessas mulheres, com relação à sua beleza orgânica própria. Da idade dos 50 anos, basta andar na rua para ver mulheres belíssimas aos seus 50, 60 anos de idade, 70 anos de idade, né? Agora com uma característica própria dessa idade. Se uma mulher não faz esse ressignificado, ela vai entender isso como perda. Ela vai fazer comparações, né, com uma mulher que tenha 20 anos de idade, né, e comparações que ela elege para perder. Claro. Comparações injustas. Injustas. Né? E aí é muito interessante porque é um novo momento da vida da mulher onde ela tem essa maturidade emocional, onde ela pode olhar para ela, né? Coisa que no período aí exercendo a função materna muitas vezes, né? Cuidando da casa, até da própria profissão que hoje em dia a gente se vê, ela talvez não conseguiu olhar tanto para ela quanto ela gostaria. Então, aí é um momento oportuno para isso. E é um período, inclusive, que a mulher muito mais madura, né? Ela pode, inclusive, ousar mais. Sim, sim. Né? Eu no consultório, ou nos ambulatórios acadêmicos em que a gente participa, eu acho que essa mulher, ela exige uma atenção com muito mais comprometimento do profissional de saúde que atende do que em outras épocas, porque você precisa trabalhar esse ressignificado, estou repetindo essa palavra porque eu acho que ela é bem apropriada. Então, quando você fala, por exemplo, da sexualidade de uma mulher nessa idade, ela pode ser extremamente gratificante, né? Mas ela não pode comparar essa sexualidade com a sexualidade que ela tinha de 20 anos. Dou um exemplo. Dou um exemplo que é muito claro, né? Que é a capacidade de responder com lubrificação, né? Vaginal, quando essa mulher está no período de excitação. Uma menina, uma jovem, que está com seus 20 e poucos anos de idade, 30 anos de idade, ela, principalmente as adolescentes, respondem com lubrificação ao primeiro contato. É algo muito rápido. As mulheres, nesse período, também respondem com lubrificação, mas elas precisam entrar mais no jogo mais da troca né? afetiva, mais estimuladas. Isso se aplica ao homem também. Não é? Eu sempre faço esse paralelo, né? Porque para as mulheres entenderem que isso é uma coisa delas. Não é? Claro. É da fase, né? Os homens, se você pega um garoto de 20 anos de idade, a ereção dele se faz no primeiro momento. Basta um contato, às vezes basta ver, não é? A sua namorada, enfim. Enquanto que um homem de 50, 60 anos jamais vai ter uma ereção como um menino de 20. E é importante que ele fique satisfeito com a ereção que lhe é possível, lhe permite ter competência funcional, não é? Mas própria de um homem de 60 anos. Claro. Não é? Então, essa ressignificação eu acho fundamental, sob pena de estar sempre num cenário inóspito e impróprio. Né? Agora, dentro desse processo, acho que seria interessante a gente abordar um pouquinho mais dessas repercussões físicas, né? Sim. Que ocorrem no corpo da mulher a partir da menopausa. Né? Me permita, assim, que você quiser me interromper, fique absolutamente à vontade, porque não tem nenhum propósito de monopolizar a nossa conversa aqui. Mas eu entendo que as repercussões físicas, orgânicas, são muito mais conhecidas, são muito mais do universo da atenção médica. Né? Então, a deficiência hormonal,
ela traz repercussões, sim. São inegáveis as repercussões da deficiência hormonal. Algumas de curto prazo, outras de médio prazo e outras de longo prazo. As de curto prazo, que chamam mais atenção, são aqueles sintomas característicos próprios da transição menopáusica, dos primeiros anos de pós-menopausa, e dentre esses o sintoma mais relevante são as ondas de calor. São as ondas de calor. As ondas de calor são sintomas muito típicos, às vezes de difícil reconhecimento num primeiro momento, mas à medida em que eles se instalam e se tornam típicos e característicos, a mulher identifica, até porque ela faz o relacionamento do momento etário em que ela está vivendo, eventualmente acompanhado de alterações menstruais, que já acontecem com as ondas de calor, e levam essas queixas ao médico, ele consegue identificar. Depois disso, as alterações que mais chamam a atenção são as alterações que nós médicos chamamos de trofismo do tecido genital, do revestimento da mucosa da vagina. Não é? Esses tecidos eles ficam, se deixarem cursar a sua própria sorte, se nenhuma intervenção médica for feita, às vezes você tem um certo afinamento dessas mucosas, uma perda de elasticidade dessas mucosas. Pode haver até sangramentos, até sangramento, relatados por muitas dificuldade mulheres. para ter as relações, alterações urinárias, mais infecções urinárias. E tem as alterações de longo prazo, entre as quais vale lembrar, vale ressaltar, a osteoporose e as doenças cardiovasculares, não é, que são muito relevantes nessas mulheres. Se houver espaço, a gente pode falar sobre elas. Não, bacana ter citado isso, porque realmente a mulher, a partir dos 50, muito antes, né, doutor César? Sim. Mas a partir dos 50, ela tem que redobrar o cuidado com a saúde mesmo, né? Adotando uma série de medidas que a gente chama de preventivas, né? Claro. Nós vamos falar sobre prevenção e como é que a gente trata esses efeitos negativos da menopausa no segundo bloco, logo a seguir, tá bom? E você não sai daí não, a gente volta já já.